Eu tenho uma curiosidade sobre... Pra mim é fato, assim, a ansiedade diz muito até pra mim, tá, Gerão? Sobre esse mundo corporativo em que a gente passa. Acredito até que quem acompanha o nosso podcast, o dia a dia da meta, venda, projetos de marketing, tecnologia, entregar um projeto, eu passo isso diariamente. É o mal do momento. Mas eu queria uma curiosidade. Quando que você disse assim, cara, a Bíblia tá tudo aqui, sabe? Tem muita gente dizendo várias teorias... E, claro, respeitando a medicina, lógico, longe disso. Mas quando você percebeu, nossa, tá tudo aqui, por que eu não compartilho isso, Bastel? Não é? Isso que é a grande pergunta, a pergunta do milhão. Por que eu não aprendi a viver? E eu tô falando assim, eu estou aprendendo, tá? Você está falando com alguém super ansioso. Então, nada melhor do que um super ansioso para cuidar de ansiosos, né? Porque eu sei o que as pessoas vivem. Você imagina um jovem de 19 anos passar tudo porque eu passei sem ter um preparo psicológico. Você vai viver o quê? Vai viver o tempo todo pensando no amanhã. Então, assim, eu posso dizer para você que eu fui preservado pelo Senhor, a partir de que eu resolvi mesmo em 2007 entregar a minha vida a Ele. E isso é possível quando você toma esse ato público em uma igreja relevante que cuida das pessoas. Você entrega, meu Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Você agora é o Senhor da minha vida. Quando você toma essa decisão, no mundo espiritual, cara, muita coisa louca muda. E a sua vida começa a ter outra estrutura de função. Mas da você entregar a sua vida a você praticar aquilo que a Bíblia traz como ferramentas para uma vida de qualidade, aí depende muito do seu querer se envolver. Entregar é um ato. Obedecer e começar a vivenciar a palavra é uma dificuldade de muitos cristãos. E aí é onde eu quero dizer para você, a gente precisa entender a diferença de religião para cristianismo, tá? São duas coisas diferentes. A religião, a gente precisa ficar fazendo coisas para agradar a Deus e para Deus se agradar a gente. O cristianismo, ele já fez tudo naquela cruz. Ele não precisa mais de nada. Ele só precisa de uma vida de alguém que olhe para ele e diga assim, ei, eu sei que tu me ama, né? Incondicionalmente, eu também quero me relacionar contigo para ter o melhor de ti. Então, quando você entrega, até decidir viver e obedecer é outra história. Então, eu passei muito tempo indo a cultos, participando de alguns eventos da igreja, mas negligenciando esse envolvimento mais próximo com o Senhor. E o que é esse envolvimento mais próximo? Oração e leitura da palavra. E viver igreja. Não é viver dentro da igreja o tempo todo. É viver igreja, que é uma coisa diferente. Não é? Então, a partir de 2 anos para cá, pra você ter ideia, foi quando eu caiu a ficha de que algumas coisas estavam acontecendo na minha vida que não estavam compatíveis com aquela fé que eu havia, digamos assim, entregue. E aí eu estava começando a ver consequências desse afastamento natural, né? O dinheiro faz isso com a gente, o sucesso vai fazendo isso com a gente começa a ficar, achar que somos deuses de nós mesmos, e aí você começa a relativizar esse Deus aí, talvez, esse é bom, ele é legalzinho, ele é legal, assim, mas eu sou top. E aí ele começa a mostrar para você, peraí, deixa eu te mostrar que não é bem assim. Esse sentimento de ansiedade vem, você começa a errar com as pessoas, começa a errar com as coisas, começa a colocar projeto em cima de projeto, e quando você vê, você está cansado, você está estressado, e às vezes a família se vai, as finanças se vão, e aí você não entende por quê, né? Porque quando você decide entregar mesmo sua vida a ele, ele passa a cuidar, e aí ele vai mostrar que o cuidado dele é melhor do que quando você está solto. Você está solto, você pode até ter sucesso, tá? Muita gente tem, não está nem aí para Deus. Mas quando você decide ter um relacionamento, ele quer o melhor de você. E aí, agora que eu comecei a entender, eu preciso viver aquilo que o Senhor fala em sua palavra, principalmente em Mateus 6, 3, 4, né? Mateus 6, 25 a 34, que é a base hoje da nossa mentoria, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Aí ele vai falando, né? Ele vai dando ferramentas. Porque, veja, quando ele fala não andeis ansiosos, isso está no original,
Não está dizendo para que não tenha ansiedade. Ele está dizendo para a gente não andar ansioso. Jesus é tão lindo, tão sábio, que ele sabia que teríamos ansiedade. E a ansiedade, Renata, não é todo ruim, tá? Existe a ansiedade, quando ela é bem controlada, ela te motiva a acordar, te motiva a trabalhar, a produzir, para seus sonhos serem alcançados, entendeu? Ok. O ruim é quando eu começo a viver o amanhã. Minha cabeça está focada no amanhã. E se não der, entendeu? Eu esqueço de fazer aquela minha produção diária para que aquelas coisas que eu projetei possam funcionar da melhor forma. Então, de um tempo para cá, eu entendi que eu precisava conhecer um pouco mais do que a palavra de Deus falava sobre essa história de ansiedade e me descobrir e me aceitar um super ansioso. Olha, desculpa, Marco, desculpa te cortei, Geraldo. Eu digo assim, tem um trabalho, tá, pessoal, por trás para cada convidado vir aqui compartilhar um pouquinho da sua mensagem, da sua história. Mas eu digo sempre que eu sou um privilegiado de estar todo dia aqui e ter a chance, assim, de, digamos, primeira fileira, ser a primeira pessoa a tirar todas as dúvidas, digamos assim. Vamos participar de um podcast bem legal do canal Profissão Mundo. Na oportunidade falamos sobre a ansiedade, esse sentimento que tanto nos atrapalha, tanto nos aflige. E também sobre ferramentas fantásticas que podem nos ajudar a diminuir, a controlar esses sentimentos. Se você quiser saber mais, clique aqui no link de descrição do vídeo e vem conhecer a nossa mentoria Domine a Ansiedade com Ferramentas Bíblicas.